Olá, caros ouvintes da nossa querida Rádio Encontro X. Aqui é a professora Aimar Lopes, falando do programa Radiologia na Mídia. Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br. E hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de programas intitulado Radiologia na Pandemia, estamos recebendo aqui a professora Maria Reis. A professora Maria Reis tem uma larga experiência tanto na enfermagem quanto na área de psicanálise. Ela é a típica pessoa que eu posso dizer que ela é adepta da frase mente sana e corpo são, porque ela consegue alinhar as duas coisas, né? O conhecimento da enfermagem e essa parte emocional. Então, professora Maria Reis, agradeço muito o aceite do convite e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da senhora, vou falar você, viu? Gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória de vida, da sua trajetória profissional, como tem sido o seu trabalho. Muito obrigada, seja bem-vinda, professora Maria Reis. Ai, que lindo, gratidão. Realmente eu estou muito grata ao universo por me permitir a oportunidade de um carinho como esse. Fiquei muito feliz pelo convite para compartilhar esse momento com você, professora Aimar, que admiro tanto, e também com seus ouvintes queridos aí da Rádio Encontro X. E para falar da minha trajetória, como você me pede, eu digo que a vida nos ensina através de pequenos vieses. E alguns desses vieses, há algum tempo, se abriram para mim. Através de uma entrevista que eu vi com o pensador Mário Sérgio Cortella. Ele dizia que é importante entender que o bom ensinante é aquele que foi e é um bom aprendente. Olha que lindo! E nessa entrevista ele continuou derramando pérolas. Saber que não sabe de tudo o tempo todo é a melhor maneira de descobrir o que o outro tem a oferecer. E quando entendi isso, aí eu decidi fazer o meu melhor, mas dentro das condições que eu tinha para fazer esse melhor funcionar. Eu já era enfermeira, professora e acupunturista. Já tinha boas ferramentas para equilibrar as energias minha e a do outro, assim como eu pretendia. E buscando o meu melhor, fui fazer um curso de hipnose. Aí foi que eu entendi mais uma coisa linda. O outro também tem o melhor dele. E o mais bonito de tudo isso é que, além dele ter o melhor dele, ele quer oferecer para o outro e dar a chance para receber o melhor do outro. Olha que legal! E é isso e por isso que eu encontrei a psicanálise, que cura pela palavra, equilibrando as energias. Então descobri o meu recurso principal de entregar o meu melhor. E então me tornei psicanalista e feliz. Professora Maria Reis, então nós estamos no ciclo de programas Radiologia na Pandemia, então gostaria de perguntar um pouquinho para você em relação à pandemia.
Você notou que as pessoas estão tendo alguma alteração emocional em relação a isso, em relação às privações que nós estamos tendo de liberdade, de ir e vir, a tantos cuidados que a gente tem que ter de higienização das mãos, de uso de máscara? Você notou alguma alteração no emocional das pessoas? Sim, professora Aimar, uma pergunta excelente para esse momento que estamos enfrentando. E eu quero convidar a todos para uma pequena reflexão. Se pensamentos geram sentimentos que geram emoções e direcionam as nossas ações, então a somatória de emoções, sentimentos e pensamentos podem provocar a formação de um estresse negativo se essa somatória estiver vinculado com conflitos e pensamentos, sentimentos e emoções negativas, gerando então, proporcionando então, um aparecimento de patologias, tanto emocionais como físicas, sem sombra de dúvida. Eu sou sim adepta, como você disse anteriormente, à frase mente sana e corpo são. Tento praticar isso sempre que posso, com coerência, comigo mesmo e com os meus pacientes. Por quê? Porque somos constituídos por crenças. Acreditamos em muitas coisas e conforme as nossas experiências vão acontecendo e fluindo em nossas vidas, nós vamos nos construindo. E dentro dessa ideia de crenças, eu quero acrescentar mais um pouquinho de conhecimento. Acreditem, 100% de tudo aquilo que acreditamos ser são nossas crenças. São geridos e direcionados, coordenados pelas nossas crenças. 50% dessas crenças, olha só, elas são geradas a partir do primeiro dia de gestação, até os 2 aninhos da criança, do indivíduo. E dos 50% restantes, 25% dos 2 anos até os 14 anos você cria novas crenças. E dos 25% restantes, dos 14 anos até o seu agora, até o seu dia atual. A palavra dentro dessas crenças que eu quero jogar agora é medo. Raciocine em cima dessa explicação de crenças. O medo que estamos sentindo, sem mensurar o tamanho deles, apenas sentindo. Com quanto medo você acordou hoje? Já notou que esse medo está muito constante em sua vida nesse momento? Somos seres emocionais e a mídia está jogando na nossa cara a palavra medo. E isso vai proporcionando conforme aquela primeira grade que eu mostrei para vocês. Pensamentos geram sentimentos que geram emoções e direcionam as nossas ações. Então, as nossas ações nesse momento estão sendo direcionadas pelo medo que está sendo gerado pelos nossos pensamentos, elaborados pela ação da mídia. Mire Lopes foi um médico psiquiatra na Espanha do século XIX que citou em sua obra 4 gigantes da alma: o amor, o medo, a ira e o dever. Olha só como isso se comporta dentro do nosso inconsciente. Você tem medo de ter medo, então tem raiva porque tem medo de ter medo. Aí você tem raiva de ter medo de amar e você ama. E o amor te pede deveres. Você tem medo e tem raiva por ter medo de não cumprir os seus deveres por causa do amor. Medo de não cumprir os deveres de ser filho, irmão, marido,
mulher, pai, de ser humano e indivíduo responsável. Porque deveres ficam exigentes a cada dia, a cada momento que passa, rotineiros e pesados para carregar. Principalmente agora na pandemia, por exemplo, com tantas privações, perdas, cuidados de higiene e uso de máscaras. Isso causa gera muitas emoções diferentes e afetou severamente as pessoas. Sim. Então, alguns se deprimiram e sem perceber se deprimiram. E se tornou chato para ele mesmo de verdade, se tornou o grande chato da vez, para ele e para quem ele ama, estando perto ou longe dessa pessoa. E nem percebe que, baseado inconscientemente nesse medo provocado pela mídia, está sendo o chato da vez, gerando ansiedade, pânico e muitas outras consequências na sociedade dele. Compreenda uma coisa, ouvinte, professora Aymar. O negativo nos adoece. Olha só, sobre os rins tem uma glândula chamada suprarrenal. Quando sentimos medo, raiva, preocupações, ela libera adrenalina em nosso corpo. O excesso da adrenalina, sem ser usado corretamente, causa algumas alterações fisiológicas, provocando dor de cabeça, aumento de batimento cardíaco, aumento de níveis de açúcares no sangue, e o organismo fica pronto para reagir ou à fuga ou à agressão. Mas se isso não for usado corretamente, aí sim. O estresse causado por esse excesso da adrenalina forma um ciclo vicioso, trazendo um quadro patológico como, por exemplo, diabetes, ou ainda esses quadros que estamos vendo na pandemia, o aumento de ansiedade, do pânico e de depressão. Então, professora Maria Reis, eu mesma, por conta da minha idade, eu me considero no grupo de risco e eu estou tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis, me mantendo em casa, trabalhando de casa, mas às vezes a gente é obrigada a sair na rua e aí quando eu saio na rua, saio com todos os cuidados possíveis, né? Mas eu noto que do mesmo jeito que tem pessoas que estão se cuidando, eu noto pessoas que andam na rua como se nada tivesse acontecendo, sem nenhum cuidado, resistente ao uso de máscara. A gente podia dizer que essas pessoas resistentes aos cuidados, elas estão vivendo um período de negação ao que está acontecendo? Ah, sim, professora Aymar. Negação bem clara, sim. Esse momento é vinculado à possibilidade de perdas, né? E nenhum de nós está preparado para perder. A sociedade, ela é gerida, ela é construída em cima de competições e o vencedor é que deve brilhar. O vencedor é que é importante. E esse momento está nos mostrando que devemos nos observar de uma forma mais serena para não julgarmos. E isso é muito difícil, é muito trabalhoso, na verdade. Para algumas pessoas, essas perdas que o momento está nos mostrando, que a gente precisa organizar dentro do nosso coração, chegaram muito mais cedo. Perderam o direito de ir e vir, quando e como desejassem, com quem desejassem, perderam o emprego, perderam a possibilidade de compartilhar o espaço. Foram obrigados ao confinamento.
E dentro de todo esse cenário, todos nós fomos obrigados a olhar e conviver com a pessoa mais complexa que existe, que é nós mesmos. O nosso eu. O nosso eu que é constituído de duas metades. Aquela positiva que a gente gosta de colocar o foco, a luz para que todo mundo veja, e o ponto a melhorar, que é aqueles pontos que nem nós gostamos de saber que temos. E então, quando a gente se vislumbra nessa situação, de novo, somos tomados pelo medo, mesmo que camuflado. Isso é muito tranquilo de compreender, porque eu vou tentar explicar de uma forma bem coerente. Isso tem aí a pontinha do conhecimento de Freud. Quando a gente nasce, nós somos desprovidos completamente da sabedoria para a sobrevivência de instintos. Por isso precisamos de cuidadores, bem atentos, bem harmoniosos, mas cuidadores. Porque nós vamos passar por fases de desenvolvimento. A fase oral, a fase anal, a fase fálica, e aí vai. Mas essas 3 fases, as quais eu tomei aí a liberdade de falar, elas são as nossas bases do nosso desenvolvimento. A fase oral, ela é uma fase pela qual a criança, ela acredita que ela é o rei da cocada preta, vamos dizer assim. As coisas existem porque ele existe. Ele determina quem existe e quem não existe. Nessa fase, aquela brincadeira que você coloca algo para assumir o seu rosto, como um lençol, uma fraldinha, e depois aparecer e dizer: cadê o bebê? Olha ele aqui. É muito importante para ele entender que não é ele aquele que determina a existência de quem existe ou não. E a fase anal, onde ele acredita que ele também controla tudo ao redor dele. E não é bem assim. E a fase fálica, onde ele acredita no poder de sedução dele, na força de sedução dele. E é dentro dessa fase, dessas 3 fases, que o adulto vai se formando aos poucos, sendo orientado e montado nas regras sociais pelos seus adultos, né? Pelos seus cuidadores que estão ali ao redor. E dentro dessa construção de regras sociais e aprendizado com os cuidadores, nós vamos aprendendo a usar e construindo as armaduras para nos defender. E nesse uso dessas armaduras, nós construímos o nosso ego. E aí eu vou usar nomenclaturas não muito técnicas. O ego fragilizado, ou o ego frágil, onde a pessoa é bem impulsiva, na automaticidade ela toma as suas decisões e se arrepende muitas vezes. O ego rígido, onde ele usa muita lógica, é muito quadradinho, ele controla tudo, ele sabe de tudo, ele diz e determina tudo. E o ego flexível, onde ele negocia com os outros, com ele mesmo e com as suas emoções, sofrendo menos. É dentro dessa estrutura que a gente vai olhar essas pessoas que estão aí. Parece que a situação não mudou nada, a situação está sem nenhum conflito. A pandemia não existe, inclusive.
não seguindo as regras, as novas regras, não usando máscara porque ele pode, ele é forte. Então a gente pode olhar dentro desse contexto simples que eu tentei explicar, que essa pessoa ela tem duas possibilidades de ter desviado aí a ação do seu ego, que normalmente é o ego mais rígido, onde ele é lógico, onde ele é controlador e ele entende tudo e só a sabedoria está no poder dele. Então ele tem duas vertentes, ou ele está estagnado ou ele está fixado numa daquelas primeiras fases que a gente já teve conhecimento de ouvir, que é a oral, a anal e a fálica. Essa pessoa que é controladora, sem sombra de dúvida, ela estará ou estagnada na fase anal, onde ele não consegue permitir a ressignificação, né, do seu comportamento, onde ele não consegue lutar pelas mudanças, porque ele sabe de tudo, ele controla tudo, e onde ele não se permite mudar o seu ponto de vista de conceitos antigos que ele determinou. Ou então ele pode haver a possibilidade dele estar fixado nesta fase anal, também com as mesmas características anteriores, só que ele pode aí desenvolver doenças, principalmente emocionais e psíquicas, né? E é assim que eu entendo essas pessoas que têm maior dificuldade em se adaptar nas novas regras sociais. Vivendo uma completa negação, né, de tudo, de toda a realidade, da nossa realidade, ou melhor, da realidade nova que se estabeleceu para todo mundo. E professora Maria Reis, nesse momento de vivência de muita dor que estamos passando, dor física por conta da doença, dor de perdas financeiras, dor de perda de liberdade de ir e vir, dor da perda das pessoas amadas, que algumas pessoas passaram por isso. Você teria como transmitir uma mensagem, algumas palavras de alento a essas pessoas? Eu diria até mais como uma pílula de paz. Você conseguiria fazer uma transmissão de mensagem que traga um pouco de paz ao coração dessas pessoas? Sim, professora Aymar, será um prazer tentar colocar as minhas palavras como se fosse essa pílula de amor, serenidade e tranquilidade no coração de cada um dos seus ouvintes e no seu coração também. Olha só, independente de como as pessoas se apresentem na sua vida nesse momento, de casca grossa ou mais delicadamente, elas apenas desejam ser apreciadas e amadas, assim como nós também desejamos isso por elas. Acredito que estamos na vida um do outro para trocarmos conhecimentos e aprendizado, para viver e amar com intensidade esse momento ou momento futuro. E se nós conseguirmos fazer isso, estamos apenas seguindo aquele dito do psicólogo mais sábio do universo, Jesus Cristo. Ele disse: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Gratidão a todos pela oportunidade desse momento. Professora Maria Reis, eu quero te dizer que é sempre uma bênção te ouvir. Na sua voz você já transmite essa paz, demonstra uma paz interior muito grande. Então, queria
te agradecer muito a sua participação. Eu acredito que as suas palavras vão servir, sim, de um alento, de uma luz para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, muita gratidão por você ter participado aqui conosco e ter compartilhado esse momento de paz tão grande aqui conosco. Muita gratidão, professora. Caros ouvintes da nossa Rádio Encontro X, aqui é a professora Aymar Lopes, falando do nosso programa diário Radiologia na Mídia, e hoje encerramos o nosso ciclo de programas Radiologia na Pandemia. Essa semana tivemos vários profissionais falando de como a pandemia impactou a sua vida pessoal e profissional. E encerramos hoje com essa entrevista maravilhosa da nossa querida professora Maria Reis. Então me despeço de vocês e aguardo vocês no próximo programa com mais assuntos interessantes. Professora Aymar Lopes, falando do nosso programa diário Radiologia na Mídia. Até lá! Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br.